Boa noite a todas. Então, esse é o primeiro dos 3 encontros do nosso curso de formação política para mulheres, uma parceria entre o Legislativas e o Movimento Mulheres no Poder do Grande ABC. O objetivo é apresentar alguns conceitos básicos sobre o processo eleitoral e a gente espera que, enfim, mais mulheres possam sair candidatas daqui. Esse primeiro encontro vai ser sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu vou me apresentar, eu sou a Clara, eu sou estudante de Políticas Públicas na Universidade Federal do ABC e eu faço pesquisa sobre representação feminina na política. Boa noite, pessoal. Eu sou Carolina Stuck, professora da UFABC, do curso de Políticas Públicas na graduação e na pós-graduação, tenho formação em Direito e atualmente estou coordenando esse projeto legislativo por iniciativa dessas minhas alunas brilhantes que vocês vão conhecer aqui ao longo desses 3 encontros de curso. Espero que a gente tenha aí boas trocas, o objetivo mais do que a gente vai fazer esse formato da gente ter um primeiro momento de fala, de apresentação, e depois abrir para o debate, mas para a gente deixar o debate, para fazer um debate mais livre, mais à vontade, e deixar esse conteúdo gravado aqui para vocês depois, tá? Então, mas se tiverem alguma questão, a Gabi já deixou umas orientações aqui, ó, podem deixar aqui no chat, e a gente depois vai tentar seguir aí todas as dúvidas que forem necessárias. Acho que a Ludmila entrou. Oi, gente. Olha, eu peço mil desculpas. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Quero agradecer, dar uma boa noite a todas as presentes. Meu nome é Ludmila. Eu sou uma das cofundadoras do Movimento Mulheres no Poder, Grande ABC. O nosso movimento ele tem como objetivo promover a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher, alinhado ao objetivo 5B do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Nós acreditamos que um dos pilares para a gente alcançar nossas metas é a inclusão de mais mulheres na política. Então, por isso, a gente agradece imensamente ao Projeto Legislativas pela parceria e por oferecerem esse curso de formação política exclusivo para mulheres, tá? Nós esperamos que daqui saiam novas candidatas para as próximas eleições, mas também mulheres que queiram votar em outras mulheres, ajudando a aumentar nossa representatividade em todas as esferas. Então, em nome de toda a nossa equipe do movimento, eu agradeço mais uma vez à equipe do Projeto Legislativa, ao FABC e a todas as inscritas que participam conosco hoje, tá? Eu convido a todas para acompanharem nossa página no Instagram e conhecerem mais do nosso projeto no Instagram, @mulheresnopoder.abc, e o Instagram também do Projeto Legislativa, que é o @Projeto Legislativas. Eu não sei se a Clara já iniciou uma apresentação. Opa, já iniciou, né, Clara? Você quer que eu pare para você compartilhar? Não, eu só queria passar a palavra para você mesmo. E agradecer a presença de todas, tá, gente? Um bom curso para todas. Obrigada. Só apresentar rapidinho sobre a gente também, né? A gente é o Legislativas, é um projeto de extensão e grupo de estudos sobre gênero e política da UFABC. A gente faz pesquisa e divulgação sobre representação feminina na política. A gente também faz alguns encontros abertos para discussão de textos. Então, a gente convida vocês a acompanhar a gente no Facebook, no Instagram, Projeto Legislativas. Se vocês tiverem interesse em participar desses encontros, a gente divulga por lá. E a gente também tem um site, a gente convida vocês a acessarem, é o legislativas.com.blog. A gente tem um blog de divulgação científica, tem um banco de dados com as legislações feitas por mulheres e algumas outras iniciativas. Quer acrescentar alguma coisa, professora? Acho que não, a gente agora está também fazendo uma parceria com o Instituto Alziras, né, sobre a Constituinte chilena. Essa é uma ousadia nossa aí de tentar acompanhar um processo, né, a primeira Constituição paritária do mundo, que está ocorrendo agora, né, com possibilidade de ser observada a partir das gravações e, enfim, das matérias que estão sendo feitas, dos boletins diários que estão saindo sobre a Constituinte. Então, essa é outra
quem se interessar também deve ter mais informações tanto no Instagram quanto no nosso blog. Sobre o nosso encontro de hoje, vai ser assim, então, a gente vai expor o conteúdo primeiro, né, cerca aí de 30, 40 minutos, aí a gente vai ter até as 9 horas para conversar, tirar dúvidas, fazer comentários, enfim. Sobre o conteúdo, hoje a gente vai falar, então, sobre o sistema político e eleitoral brasileiro, falar um pouco sobre os partidos políticos, as cotas de gênero, e um pouquinho sobre a reforma política que está rolando agora, falar sobre o Distritão. E como é uma exposição mais breve, assim, se vocês tiverem interesse em se aprofundar em algum tema, a gente está aberto para vocês entrarem em contato com a gente indicar materiais, mas lá no nosso site a gente já tem algumas indicações também, acho que eu vou até colocar o link aqui, e para vocês poderem acessar também. Eu acho que a professora vai iniciar, né? Isso. Bom, gente, bem-vindas todas que estão aqui, né? Eu dei uma olhada um pouquinho nas inscrições, sei que temos mulheres aqui de vários perfis, de vários lugares, com várias formações e intenções. Então, a ideia aqui não é, né, um momento professoral, eu acredito que tenham pessoas que dominem os temas aqui, talvez mais do que, né, do que a gente que está aqui apresentando. Então, a ideia é tentar organizar esses conteúdos e dar um pontapé aqui para a gente poder debater em torno deles, né? Sempre visões a partir das experiências de cada uma de nós aqui. Então, eu queria começar falando, né, para a gente contextualizar o sistema político brasileiro, antes da gente falar das fórmulas eleitorais e tudo, situar, né, o nosso marco, o nosso principal marco aí jurídico e político, que é a Constituição Federal de 1988, né, que é a partir dela que o Estado, que a gente vai ter as características do Estado brasileiro. Então, se a gente vai falar de participação no poder, a gente precisa entender o funcionamento do da nossa organização de poderes, do nosso sistema político no sentido mais macro, não só do nosso sistema político eleitoral. Né? Então, entender que a Constituição de 88, ela surge num contexto pós-ditadura militar, né, pós-restrições de eleições diretas e livres, com restrições de partidos políticos, então a gente não tinha liberdade de criação e de funcionamento de partidos políticos, e a gente tem também nesse movimento constituinte, né, para além dos processos, das manifestações diretas que a gente tinha tido ali né, na reabertura democrática, a gente tem um processo muito importante na Constituição de 88 feito por mulheres, né, então a gente tem a Carta das mulheres brasileiras aos constituintes, a gente até deixa aqui no final o link para referência, então são documentos importantes de serem conhecidos também pelas mulheres para saber que tipo de reivindicação, que pautas já apareciam desde o processo constituinte, e são temas que vão desde o reconhecimento da mulher na igualdade no casamento, na responsabilidade pela família, na questão de filhos, enfim, até temas sobre igualdade salarial, trabalho, saúde, sexualidade, educação e cultura, e os temas da violência que já também apareciam nessa carta, né? Então tem um filme também que chama Palavra de Mulher, que conta a história das constituintes, né? Então das mulheres que conseguiram chegar, que foram eleitas para a elaboração da nossa Constituição, e as dificuldades que passaram. Então, assim, um pequeno spoiler, mini spoiler, assim, não tinha nem banheiro no Congresso Nacional nessa época, para a gente ver como, quer dizer, é só ocupando esses espaços que a gente vai conseguir alterar as coisas mesmo. Então, tem muita luta pela frente, né, a gente está longe de ter uma situação favorável, mas também começar essa história a partir da Constituição. Então, é na Constituição de 88 que vai ser afirmado, e a Constituição, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando não só do ponto de vista jurídico, já comecei falando que a Constituição é um documento jurídico e político, então ela aponta para uma série de coisas, como as coisas devem ser, mas ela é um instrumento de luta política, quer dizer, o que vai ser a nossa Constituição, o que dela vai ser efetivado, depende muito da ocupação desses espaços da política, especialmente dos espaços de representação no legislativo. Ela foi fruto, então às vezes as pessoas falam, são críticas à nossa Constituição, mas ela foi fruto de muita participação popular, teve muita, né, acho que se estima de milhões, né, mais de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas participaram direta ou indiretamente do processo constituinte, e ela tem uma série de contradições, fruto dessas forças políticas
que tiveram envolvidas nesse processo constituinte. Então, ela tem em si várias contradições, né? Um sistema tributário regressivo e, por outro lado, uma série de direitos bastante avançados. Então, esse sentido da Constituição, ele continua em disputa. Então, ele é parte desse nosso sistema político. E aí ele tem uma série de direitos fundamentais ali previstos que são importantes para a gente entender essa organização do poder político no Brasil. Direitos, aí sim, de liberdade partidária, de liberdade de associação, garantia de eleições livres, né, uma série de direitos sociais e ampliação aí de acesso à informação, direito de petição, direito de todo cidadão se relacionar diretamente com o Estado ou por meio dos seus representantes, né? Então tem aí também um apelo na Constituição a uma participação direta na política, não necessariamente só por meio da democracia que a gente chama de representativa. Em relação à organização dos poderes, né, o que é importante? Então, a gente no Legislativo está acompanhando as mulheres no Legislativo, né? O Instituto Alziras, por exemplo, que a gente comentou aqui da parceria, eles têm feito pesquisa sobre, fizeram uma pesquisa inédita com as mulheres prefeitas, então as mulheres nos cargos do Poder Executivo. Então, o que é importante a gente entender é que a nossa Constituição, e cada Constituição de cada país vai definir essa organização dos poderes com características similares, mas não são iguais, né? Cada Constituição acaba tendo uma peculiaridade, e a nossa tem um desenho, né, a gente já nem fala que separação de poderes, a organização do que é o poder executivo, do que é o poder legislativo, do que é o poder judiciário, né? Como cada um deles vai se organizar em torno das suas funções precípuas, né, funções principais, o executivo de executar, de administrar o Estado, e em alguns casos, a depender, né, do sistema de governo, que a gente vai falar daqui a pouco também, de dirigir o Estado, né, a função soberana de representar o Estado, no caso do presidencialismo, essas funções de administrar e de representar o Estado, né, de chefe de governo e de chefe de Estado, estão concentradas na figura do presidente da República, que é o regime de governo que a gente adota hoje no Brasil, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso também, porque até isso está em rediscussão agora, então é importante todo mundo ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo. Então a gente tem o poder executivo, o poder legislativo, cuja função principal é de legislar, de produzir leis, mas também de fiscalizar o poder executivo, né? Aprovar o orçamento, fiscalizar a execução do orçamento, aprovar contas, e o poder judiciário, cuja principal função é a função judiciária, a função jurisdicional, né, que é de decidir conflitos, de aplicar a lei no caso concreto. No entanto, também tem uma função importante no caso do nosso judiciário, da nossa cúpula do judiciário, que é fazer o controle da constitucionalidade das leis. Então, é fazer um controle daquilo que é produzido, especialmente no legislativo, mas também dos atos administrativos do executivo, se aquilo está de acordo com a Constituição, né? Porque a Constituição teria aí alguns valores, alguns princípios, alguns direitos que nenhum dos poderes pode desrespeitar, né? Tem alguns artigos que nem o legislativo pode alterar por emenda, que são as cláusulas pétreas, né? Então, para a gente entender um pouquinho aí como a Constituição vai fazendo essa organização dos poderes e vai dando aí as características do nosso sistema político. Essa organização de poderes está combinada com uma outra característica do Estado brasileiro, que é o federalismo, que é a autonomia de cada um dos entes. Então, União, estados e municípios são autônomos. O que isso significa, né? Significa que não há uma hierarquia entre eles. O que há é uma divisão de competências, que é dada pela própria Constituição. Então, a Constituição vai dizer sobre o que a União pode legislar, sobre o que os estados podem legislar, sobre o que os municípios podem legislar, e o que cada um deles pode exercer do que a gente chama de competências materiais, ou seja, quem presta serviço de saúde, né? Quem presta educação básica, quem presta educação superior, quem deve administrar os centros de referência da assistência social, enfim. Então, são essa divisão de competências aí que é dada pela própria Constituição Federal. Então, se a gente diz que o município só pode fazer, né, aquilo que é do interesse local, é porque a Constituição diz isso. Então, quase sempre o município vai ter uma competência mais residual,
Mas isso não significa que ele se submete de forma hierárquica, ele responde, né, aos poderes constituídos na esfera estadual ou na esfera federal. Isso é bastante importante. E nesse desenho de federalismo, a gente tem também as estruturas dos poderes legislativos e judiciário. Então, a gente vai ter um judiciário que se organiza também em nível estadual, a gente só não tem judiciário no nível municipal, né? A gente tem unidades do judiciário estadual, as comarcas, assim, que estão nos municípios, mas a gente não tem. Mas a gente tem legislativo, né? Na União, nos estados e nos municípios, cada um deles com um conjunto de competências diferentes. Todas elas definidas diretamente da Constituição. Por isso que eu estou trazendo sempre aqui essa referência central à Constituição, organizando toda essa estrutura de poder no Brasil. Então, importante sempre lembrar, né, dessa organização dos poderes, judiciário, legislativo, executivo, e do nosso federalismo, né, dos 3 entes, mais Distrito Federal, com essa autonomia de funcionamento. E lembrando, e aí 2 pontos bastante essenciais, que a gente está falando de uma república, né, o Brasil é constituído como uma república federativa. A gente teve um momento, inclusive, pode parecer, né, maluco, mas de decidir se a gente seguiria como república ou houve uma defesa da monarquia, da instituição da monarquia, da volta da monarquia no Brasil, né, isso foi descartado, mas uma coisa que sempre volta à tona é a discussão sobre a manutenção ou não do nosso formato, nosso sistema de governo de presidencialismo. O que significa? Significa que no presidencialismo, a figura do presidente da República, ela vai acumular as funções de chefe de governo e de chefe de Estado, ou seja, tanto exercer coordenar a organização da máquina administrativa para implementar as políticas públicas, quanto aquelas funções chamadas de funções soberanas, de representação de Estado, relacionadas à segurança do território nacional, etc. Então, em alguns lugares, especialmente nas monarquias parlamentares, é muito claro, quando a gente pega, por exemplo, a Inglaterra, né, que você tem a rainha e você tem um parlamento no qual é eleito um primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro é que é o chefe de governo. Então, essas figuras de chefe de Estado, chefe de governo, ficam mais fáceis de serem percebidas, né? Mas há alguns sistemas chamados semipresidencialistas, onde há a eleição de um... e outra característica do presidencialismo é que esse presidente da República, ele é eleito diretamente pelo voto popular. Então, essa representação, ela é mais direta, então há a possibilidade da população escolher não só os representantes do parlamento, né, que são considerados sempre os representantes do povo, mas também o do presidente da República. Então, isso seria uma vantagem do ponto de vista democrático pela possibilidade de escolha direta. No entanto, se faz uma crítica ao presidencialismo que isso gera uma dificuldade de governar, né, uma certa dificuldade de conseguir governabilidade. Por quê? Porque pode ser que esse corpo de parlamento eleito e esse presidente, eles não tenham necessariamente a mesma visão política, não tenham acordo sobre rumos de governo. Surge aí, então, a ideia de que o presidencialismo, especialmente no Brasil, né, uma expressão cunhada pelo Sérgio Abranches, é o presidencialismo de coalizão, que é aquele que o presidente, quando eleito, ele precisa formar coalizões de apoio eu não coloquei aqui como um item, né, mas o nosso multipartidarismo, ou seja, a gente permite no nosso sistema, acho que Clara vai comentar um pouco sobre isso, a existência de muitos partidos políticos, e isso faz com que seja muito difícil, numa pluralidade de partidos, formar bases de apoio para aprovação de leis e de políticas que o governo, né, que o chefe de governo quer implementar. O chefe de governo, no caso do presidencialismo, o presidente da República. Estou falando quase sempre da figura da União, tá? Mas lembrando que, como a gente está falando de um federalismo, eu posso ter rebatimento dessas discussões para o nível estadual e para o nível municipal. Então, é necessário a formação de uma coalizão. Então, é quando ele identifica essa característica, né, que é preciso que quase sempre o presidente da República eleito no Brasil, ele não tem, de partida, maioria no Congresso, ele precisa formar essa maioria para conseguir a aprovação das suas iniciativas legislativas. E essa formação desse apoio se dá
quase sempre por duas formas mais tradicionais. Uma delas é a liberação de recursos, de orçamento, emendas parlamentares. Outra delas é compondo, né, a formação do que seria o gabinete do governo, né, a estrutura, o primeiro escalão aí do governo, que são os ministérios, né, que são os ministros, ou, enfim, um pouco da estrutura da administração indireta. Mas são posições de decisão dentro, né, se a gente for olhar a Constituição, ela vai dizer que o Poder Executivo é o Presidente da República e os ministros de Estado, né? No parlamentarismo, o primeiro-ministro tem o seu gabinete, tem um conjunto de parlamentares que forma aí esse primeiro escalão que vai ser condutor das atuações de governo. Tá? Então, um pouco esse panorama aí dessas características do nosso sistema político brasileiro, para quando a gente for pensar aí nos cargos eletivos, na participação das mulheres, a gente consiga ter ideia dessas regras aí que organizam o poder no Brasil a partir da Constituição de 88. Vai passar, Clarinha? Alguns números aqui, tá? Vou passar bem rapidamente. Realidade das mulheres no poder, a gente tem dados aqui do Tribunal Superior Eleitoral, do Censo do Poder Judiciário. No Legislativo, como estamos, né? Temos 15% de mulheres na Câmara Federal, só 3% delas são negras. 15% nas câmaras estaduais, 4% apenas mulheres negras. Nas câmaras municipais, a gente teve uma pequena melhora, assim, na última eleição, mas ainda muito pouco, 16% das câmaras municipais, só 6% dessas mulheres são negras. 16% no Senado, apenas uma senadora negra. Né, no Executivo, a gente só teve uma mulher exercendo a presidência da República, e ainda com um histórico aí, que se discute se o impeachment, o golpe parlamentar, teve componente de misoginia, uma governadora negra, e hoje a gente tem, né, do ponto de vista das prefeituras, apenas 12% das prefeituras de todo o país ocupadas por mulheres, 4% dessas prefeituras são ocupadas por mulheres negras. No judiciário, embora não seja um poder eletivo, essa representatividade das mulheres também é muito baixa, e isso vem sendo discutido também, aliás, vem sendo discutido em todo o serviço público, né, o quanto mais as carreiras e os salários são mais altos, menos representatividade feminina a gente observa nesses espaços, e no caso do judiciário, a gente tem hoje 2 ministras, né, mulheres no STF, a gente tem um histórico de baixa participação também, e mesmo entre as magistradas concursadas, né, em primeira instância, a gente tem 38% dos juízes, muitas delas concentradas onde elas alcançam, acho que chegam a alcançar paridade ou maioria em algumas situações na Justiça do Trabalho, né, considerada uma justiça pelas pessoas mais conservadoras, vamos dizer assim, é uma justiça que talvez não fosse necessária no Brasil, né, por ser, em geral, mais defensora dos direitos dos trabalhadores. Enfim, esses são alguns números, só para a gente ter ideia que quando a gente vai discutir, né, aqui mais especificamente o interesse, estou imaginando, de pessoas que queiram concorrer à vereança, de mulheres que queiram concorrer à vereança, qual que é a situação, né, dos demais espaços de poder. Clarinha, com você aí. Falando então agora sobre os sistemas eleitorais, né? Começar falando um pouquinho sobre os distritos ou circunscrições eleitorais, que são o quê? São divisões territoriais que vão definir as zonas eleitorais, que são os municípios, os estados e a União. Então, cada distrito vai eleger vereadoras, deputados estaduais, deputados federais, para as câmaras municipais, estaduais e federal. Sobre os sistemas eleitorais, existem 3, né? O majoritário, o proporcional e o misto. O majoritário, ele funciona assim, a candidata eleita vai ser aquela que teve mais votos. Se o sistema for de maioria simples, vai ser eleita a que recebeu o maior número de votos. É assim que as senadoras são eleitas aqui no Brasil. Quando o sistema exige a maioria absoluta, vai ser necessário ter mais da metade dos votos válidos. Né? Aqui no Brasil, a gente usa o sistema para eleger presidentes, governadoras e prefeitos.
E se não houver nenhuma candidata com maioria absoluta, as duas mais votadas vão disputar o segundo turno. O sistema majoritário, o que ele busca? Ele dá mais representatividade à candidata eleita, já que o que vai se levar em conta é o maior número de votos recebidos. No sistema proporcional, a representação de cada partido vai ser proporcional ao número de votos que ele recebeu. Então, os votos não vão direto para a candidata, mas para o partido. E aí vão ser distribuídos para as candidatas em disputa, dependendo do tipo de lista, que eu já vou falar. A vantagem desse sistema é a melhor representação de minorias e a maior legitimidade das eleitas, já que os votos das candidatas que não são eleitas, eles não são jogados fora, eles são usados para eleger outra candidata do mesmo partido. O sistema misto ele vai combinar os sistemas majoritário e proporcional, de modo que uma parte das cadeiras vai ser distribuída por um sistema e outra parte por outro. Mas ele, enfim, varia bastante entre os sistemas que usam. Agora falando sobre as listas, né? O sistema proporcional ele pode ter sistema de lista aberta, fechada ou mista. Na lista fechada, os partidos vão apresentar uma lista de candidatas e as eleitoras vão votar só no partido. Então, né, o partido apresenta uma lista e as que foram de acordo com as vagas que o partido conseguia vai sendo eleita de acordo com aquela ordem que foi apresentada. Na lista aberta, os votos vão ser distribuídos entre os candidatos que foram mais votados. E é esse o sistema que é usado aqui no Brasil, né? A gente pode votar tanto na candidata quanto no partido, voto de legenda, né? Na lista mista, parte das eleitas vão ser eleitas de acordo com a lista fechada e outra parte vindo de listas abertas. Esse é um sistema também que varia de acordo com os países que usam. Agora, explicando melhor sobre como os votos são distribuídos, né, nas eleições legislativas aqui no Brasil. As vagas são distribuídas de acordo com uma fórmula eleitoral. O quociente eleitoral vai ser o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras em disputa. E é esse o número de votos que o partido vai precisar atingir para conseguir eleger uma candidata. Então, o número de vezes que o partido atingir o quociente eleitoral vai ser o número de candidatas que ele vai conseguir eleger. Agora, para evitar que um partido que teve muitos votos, né, acabe elegendo alguém que teve poucos votos, a gente tem a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, que é uma regra que vai exigir que a candidata atinja no mínimo 10% do quociente eleitoral de votos para poder ser eleita. Então, qual que é o melhor sistema apontado como favorável na eleição de mulheres? Os estudos, né, mostram que é o proporcional de lista fechada, porque além de poder implementar cotas, né, também dá para exigir que a lista divulgada pelos partidos tenha alternância de gênero, ou seja, a primeira da lista seria uma mulher, o segundo um homem, a terceira uma mulher, e isso permitiria que mais mulheres fossem eleitas. E eu queria trazer um pouquinho sobre a realidade das câmaras legislativas da região do ABC. Né, nas últimas eleições foram eleitas 9 vereadoras entre todas as 7 cidades, sendo que 2 cidades, Mauá e Rio Grande da Serra, não elegeu nenhuma mulher. E essas 9 vereadoras representam 6% dos vereadores de toda a região do ABC. Então, dado isso, né, e os números que a professora Carol trouxe anteriormente, queria trazer umas reflexões assim, para vocês pensarem, se quiserem compartilhar com a gente depois, na hora do debate. Por que as mulheres são subrepresentadas na política? Né? Por que elas têm dificuldade de serem eleitas, em se candidatarem? Quais questões sociais e estruturais que vão dificultar esse processo?
e quais são as diferenças entre as mulheres que vão diferenciá-las, diferença de classe, de raça, enfim. Professor, quer falar alguma coisa sobre isso? Complementar? Pode seguir, Gabi. Eu esqueci de falar uma coisa, mas eu complemento no final. Joia. Agora, falando bem brevemente sobre os partidos políticos, o que são? São grupos organizados que vão representar e defender os interesses dos indivíduos, né, sendo um vínculo entre o Estado e a sociedade. No Brasil, os partidos são um meio para se eleger, né? Você precisa estar filiado a um partido para poder se candidatar, porque o nosso sistema não admite candidaturas independentes. E no Brasil, a gente tem um sistema pluripartidário. Atualmente, são 33 partidos registrados. Dos filiados a partidos no Brasil, 45% são mulheres, quase metade, né? Mas, então, por que elas não estão sendo eleitas, né? O que acontece que elas têm interesse na política, mas não estão sendo eleitas. E o que os partidos podem fazer, então, para apoiar as candidaturas das mulheres? Então, primeiro a gente aponta a organização interna. Sobre as lideranças partidárias, só 20% são ocupadas por mulheres. As diretorias, que são onde são tomadas as decisões mais importantes sobre os partidos, incluindo a distribuição de recursos, são de maioria masculina. E, além disso, também seria importante que partidos estimulassem a participação de mulheres nos partidos por meios, enfim, institucionais internos, para garantir, por exemplo, condições para que mulheres mães conseguissem participar das reuniões do partido, né? Outra questão que os partidos poderiam fazer para apoiar as mulheres seria realmente, efetivamente, apoiar candidaturas competitivas, né? Preenchendo a cota de 30%, que é o mínimo, né? E buscar formar mulheres, oferecer capacitação política, formação, e buscar lideranças, mulheres que sejam realmente competitivas, buscando, por exemplo, lideranças locais, convidando mulheres para se elegerem, enfim. E mais uma questão para vocês pensarem, se quiserem compartilhar com a gente depois, né? O que mais os partidos podem fazer para auxiliar no aumento de mulheres candidatas e eleitas. Posso só fazer um comentário sobre essa questão dos partidos, que eu acho que é importante também, estruturante, não só do Estado brasileiro, mas acho que da democracia no mundo, né? Quer dizer, desde a década de 70, na ciência política, a gente encontra textos falando da crise dos partidos políticos, né? Se os partidos políticos são, de fato, tem esse papel de guarda da democracia como espaço privilegiado das discussões, das formações programáticas, ou seja, é o partido que cria esse adensamento, esse conjunto de pensamento para o acesso ao poder, né? Então tem toda uma discussão aí sobre candidaturas avulsas que está em discussão no Supremo Tribunal Federal, então a possibilidade de ter eleições independentemente de filiação partidária, porque hoje pela Constituição é obrigatória a filiação partidária para uma candidatura. Então, essa é uma discussão que pode voltar em algum momento. O Chile, por exemplo, nessa discussão da Constituinte que a gente estava comentando, por uma legislação, acabou permitindo a candidatura de listas, chamadas listas independentes, então um conjunto grande de mulheres conseguiu ser eleita, não sem ter participação política efetiva, algumas delas já tinham até sido filiadas, mas ele optou-se por este caminho. Não sei dizer se esse é um bom caminho, né? Tem várias questões com candidaturas independentes, essa é a minha opinião, mas a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso também. Outra coisa que tem também consolidado na ciência política é que um partido político, para ele se consolidar, para o seu conjunto de ideias, conjunto programático, realmente ser reconhecido pelos eleitores, pela população, seria preciso uma estabilidade de uns 30 anos de um sistema, né, do conjunto de regras eleitorais e
dos partidos políticos existentes. A gente não tem no Brasil nenhuma coisa nem outra, né? A gente teve várias interrupções de processos democráticos, né, de processos eleitorais, e várias cassações de partidos, então a liberdade partidária é relativamente recente, e as regras eleitorais têm mudado tanto, que os partidos também têm se modificado muito. Então não há, por parte da população, ainda as pessoas não, quando se fala o nome de um partido político, as pessoas não reconhecem um conjunto de ideias associado, um conjunto de pessoas associado àquele partido. Em geral, há muito personalismo nos partidos, e esse personalismo, ele é um agravante para essa possibilidade de participação das mulheres, né? Então, assim, os partidos não têm características programáticas como, em tese, se imaginaria que eles, que eles deveriam ter. Agora falando um pouquinho sobre as cotas de gênero. Falando um histórico breve, né, começou a política de cotas no Brasil em 1995, com a Lei das Cotas, e exigia uma reserva mínima de 20% de mulheres para cada partido ou coligação. Em 1997, com a Lei das Eleições, cada partido ou coligação deveria preencher com no mínimo 30%, no máximo 70%, as candidaturas para cada sexo. Em 2009, teve uma lei que tornou obrigatório o preenchimento das vagas, porque até então tinha essa brecha, porque era só uma reserva, não era necessário preencher. Enfim, e tornou realmente obrigatório. E também foi exigido o mínimo de 10% para propaganda eleitoral destinada às mulheres e 5% do fundo partidário para promoção de participação política das mulheres. Em 2017, uma emenda constitucional vedou as coligações, né, nas últimas eleições de 2020, isso valeu, e com isso as cotas que antes eram preenchidas por coligações passaram a ser preenchidas por partidos. E teve um bem pequeno aumento de candidaturas de mulheres com isso. Mas pode ser que isso mude de novo, porque está em pauta nessa reforma política que está rolando agora. Hoje, então, funciona como? As candidaturas de mulheres precisam ser 30% destinado às candidaturas de mulheres, 30% do tempo de propaganda eleitoral para rádio e TV e 30% dos recursos do fundo eleitoral. Além disso, se o número de candidatos do partido for maior que 30%, os recursos destinados para as mulheres devem obedecer essa mesma proporção. E em 2020, foram aprovadas as cotas raciais para as eleições, que funcionam dessa mesma forma. A proporção de recursos distribuídos e de tempo de propaganda eleitoral vai ser proporcional, vai ser o mesmo que o número de candidatos e candidatas negros. E qual que é o resultado, então, da implementação das políticas afirmativas, né? Houve um aumento no número de candidatos mulheres e de eleitas, mas é muito pequeno, né? O Brasil ele está na posição 143 de um ranking de 193 países de mulheres nos parlamentos nacionais. E trazendo números para comparar, antes da lei de cotas, a proporção de mulheres na Câmara dos Deputados era de 6%, e nas câmaras municipais era de 7%. Hoje são 15% de deputados federais e 16% de vereadores. Então, aumentamos realmente ainda muito pouco. Então, né, quais que são as insuficiências ainda? O que surgiu foram as candidaturas laranja, né? Que são candidaturas fictícias que são lançadas só para cumprir a cota, sem realmente intenção de serem eleitas. Ou então são mulheres que talvez estão ali querendo ser eleitas, mas não recebem nenhum apoio partidário. E acabam com nenhum ou muitos poucos votos. Fala-se também da responsabilização dos partidos, né? Pelo não cumprimento das cotas. Que, na prática, acabou que não ocorrem penalidades para os partidos e não cumprem as cotas. Só em 2019 foi decidido
que, se forem identificadas candidaturas laranjas numa chapa, a chapa inteira vai ser cassada. Então, a gente reforça aqui a importância dos partidos de cumprirem as cotas de forma efetiva, né? E para pensar também outras possibilidades da política de cotas, a gente pode olhar um pouco para os nossos vizinhos latino-americanos. No Chile, a constituinte que foi eleita, né, para escrever uma nova constituição para o país, teve um processo eleitoral com paridade de gênero nas candidaturas e nas vagas, além de ter cotas para os povos originários. No México, existe paridade de gênero para cargos nos 3 poderes, no executivo, legislativo e judiciário, e em todos os órgãos públicos. E na Argentina e na Bolívia, existe paridade na lista de candidaturas, então 50% das candidatas são mulheres. E mais uma questão, né, para a gente refletir, vocês compartilharem com a gente depois se quiserem. Quais são as possibilidades para uma política de cotas efetiva no Brasil? Será que é a reserva de cadeiras? Será que é aprimorar a nossa lei? Enfim. Quer complementar alguma coisa antes de passar para o próximo, professora? Não, acho que pode seguir. Só um comentário rápido, né, que assim, a gente não tem conseguido se inspirar, né, nem nas boas experiências que a gente tem visto aí da América Latina. Não tem muita justificativa para essa posição que o Brasil tem ocupado, de baixa representação feminina e de inúmeras candidaturas laranjas, inclusive de pouca denúncia em relação a isso, né. Acho que só esse comentário. Para encerrar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma eleitoral que está acontecendo agora. E uma das pautas é o distritão, que seria o quê? É um sistema eleitoral que utiliza o sistema majoritário, de maioria simples, para as eleições legislativas. Né? Então, as candidatas que recebessem mais votos seriam eleitas. Esse sistema ele é só usado em cerca de 4 países, muito pequenos e com pouca tradição democrática. E quais que seriam, então, as desvantagens de passar do nosso sistema proporcional para o distritão? Primeiro, que ele enfraqueceria o programa dos partidos, favoreceria candidaturas personalistas. Então, quem teria vantagem de ser eleito? Quem já está concorrendo à reeleição, ou quem já é conhecido, ou então quem possui mais recursos. E isso levaria a uma baixa renovação das casas legislativas e as minorias, né, mulheres, pessoas negras, que têm mais dificuldade em ter eleições competitivas, acabariam sendo prejudicadas. Mas, felizmente, essa semana ele acabou sendo rejeitado na Câmara. Quer comentar alguma coisa, professora? O que eu queria, enfim, queria comentar sobre as inúmeras reformas políticas pelas quais a gente passa, né? Eu estava falando para vocês da importância da estabilidade das regras do jogo. Quer dizer, se as regras do jogo têm problemas, mas você mudar fortemente as regras, como a gente já tem, né, tem mudado, não tem nenhuma eleição que tenha as mesmas regras que a eleição anterior, né? Então isso é muito ruim. Fora isso, a regra sobre o sistema político, ela é, pela sua natureza, quer dizer, se quem vai fazer a regra, quem foi eleito por aquela regra, a tendência é que os parlamentares que vão discutir queiram preservar suas posições. Isso é absolutamente natural. Portanto, entende-se que boas reformas políticas precisem passar por algum processo de consulta popular, ou um plebiscito anterior que diga quais são os aspectos que a população entende que precisam ser reformados, né? Porque hoje nem o diagnóstico do problema está claro para a população. Então, os parlamentares abrem uma reforma política para discutir distritão, quando, na verdade, a gente está aqui, né, no movimento de mulheres, discutindo o aumento da representação de mulheres e vem com uma proposta que é um enorme retrocesso em relação àquilo que já se avançou, que é muito pouco.
né? Então, ao invés da gente olhar para as experiências que estão avançando, há um diagnóstico de que o problema era outro, né? Quer dizer, nem sei se havia um diagnóstico por trás dessa discussão do Distritão. Então, essa ideia de que é necessário uma reforma política ter esses elementos de uma consulta prévia ou um referendo posterior. Então, ainda que fosse aprovada uma medida desse tipo, ela teria que passar pelo crivo da população. E a gente não tem visto esse tipo de figura. Também é muito incomum, aproveitando para falar aqui de poder local e de legislativo local, que figuras de consulta assim sejam usadas, exceto na questão da iniciativa popular, sejam mais utilizadas nas câmaras municipais, né? Então, essa seria também uma dica, que esses mecanismos de consulta popular podem ser bastante interessantes aí para se pensar em aperfeiçoamentos. Só lembrar, então, que os materiais para aprofundamento dessa aula estão lá no nosso site, no link do chat. E aproveitar para indicar também, né, a professora já comentou, sobre convidar a conhecer a atuação das mulheres no processo constituinte brasileiro. Tem o documentário A Palavra de Mulher, da TV Senado, que tem no YouTube, e a Carta das Mulheres da Constituinte, que está no site do Senado. Acho que não está no nosso site, mas a gente vai incluir lá também. Recomendo fortemente, os materiais são muito interessantes, assim, cada vez mais se tem né, sistematizado esses materiais aí, o Senado e a Câmara sempre organizam bem. O que eu esqueci de comentar com vocês, só para, né, falando aí de reformas, no contexto dessa reforma, da discussão da reforma política, surgiu também a discussão, eu ia falar no começo, do semipresidencialismo, né, de uma alteração do nosso sistema de governo, em substituição ao atual presidencialismo. No entanto, primeira coisa que há uma dúvida se é possível alterar essa matéria na Constituição de 88, porque a própria Constituição, né, no processo constituinte, houve uma discussão para a adoção de um parlamentarismo, na verdade se falava parlamentarismo, mas o modelo discutido era de semipresidencialismo, né, era de ter um chefe de governo eleito pelo parlamento, mas mantendo ali uma figura de presidente, quer dizer, teve uma proposta na Comissão Afonso Arinos e teve uma outra proposta de parlamentarismo na própria Assembleia Constituinte de 87. Mas as duas acabaram sendo rejeitadas, foi aprovado por um acordo a manutenção do presidencialismo e conseguiu-se assegurar na Constituição a ideia de um plebiscito a ser realizado após 5 anos de vigência da Constituição. Então, em 1993, a gente fez esse plebiscito e o presidencialismo ganhou novamente por consulta popular. Então, há quem entenda que a Constituição deu um prazo para a escolha popular, e a escolha popular referendou que o sistema brasileiro é o do presidencialismo. Mesmo assim, alguns ex-presidentes, ministros do Supremo e ministros do TSE têm discutido abertamente o semipresidencialismo como uma alternativa ao sistema político brasileiro. Né? Minha opinião é que isso é temerário, que a gente, né, por problemas conjunturais, reabra uma discussão dessa seriedade. Né? O que seria esse semipresidencialismo? A gente tem 2 países que têm sido usados como exemplo, Portugal e França, né, onde há a eleição de um presidente da República com poderes de chefe de Estado, mas também alguns poderes de, por exemplo, poder pedir nova indicação, de nova eleição do primeiro-ministro, e se que eles têm uma certa mecanismos, né, de formação de maioria mais simples do que a gente tem visto, né, que acaba sendo um processo de impeachment, ou, enfim, processos né, de uma luta política, né, entre o executivo e o legislativo. Então, seria um sistema que teria aí alguns mecanismos de balizar essa relação. Cada semipresidencialismo também tem, às vezes, peculiaridades. Então, o presidente da França, ele é uma figura que tem uma importância, mas, ao mesmo tempo, tem um primeiro-ministro, que é quem toca as políticas, né, as políticas públicas, a execução da máquina administrativa. Então, esse exemplo tem sido usado como seria uma solução para o Brasil. Né? Então, sempre que a gente está em momentos de crise, aparece, né, essa seria a 3ª ou 4ª vez na história do Brasil, que
a gente estando num momento de crise política, o parlamentarismo, ou agora o semipresidencialismo, é apontado como solução para todos os nossos males. Então, só para situar vocês, então tem tanto essas questões da reforma, né, mais eleitoral, quanto do próprio sistema de governo que estão acontecendo. Acho que são esses os temas, assim, para a gente começar a nossa conversa. Acho que a gente fica aí à disposição. Não sei se Clara ou, enfim, alguém da nossa turma aqui quer fazer alguma complementação em termos de conteúdo, senão a gente pode parar a gravação e seguir aqui para o nosso debate.